Olá, olá, boa tarde. Como foi dito na última aula, vou trabalhar hoje a formação apenas da França e posteriormente eu entro na formação da Inglaterra também. Por que que é importante entender? Porque essa formação, tanto da França quanto da Inglaterra, por volta do século XI e século XII, vão levar também à Guerra dos 100 Anos, né, que vai durar um século. Na verdade, mais que um século. É óbvio que a guerra não é constante durante um século. Ela vai, volta, tem paz, aí volta a guerra de novo, mas é um período de 117 anos, mais ou menos, o conflito entre essas duas nações por posse de terra. Dito isso, então vou trabalhar a formação da França, primeiro, e posteriormente eu vou entrar já no ápice do feudalismo, o feudalismo começando a desenvolver-se e surgindo características sociais que vão levar ao fim desse próprio sistema que surge no século X e vai até por volta do século XV. Então, beleza. Óbvio que aqui estou falando da França em particular. Outras nações do mundo permanecem com o feudalismo até por volta do século XIX. A Rússia, por exemplo, é um grande exemplo disso. E nós vamos entender por quê. Beleza? Então, vamos lá. Formação das monarquias feudais. Por que eu dou o nome de monarquia feudal? Porque ela não tem a centralização ainda que Portugal e Espanha vão ter por volta. Então vamos lá. Vou trabalhar então a França, né? A história francesa, então, do início da unificação da França, começa com uma dinastia chamada Capetinga. Vai, professor, de onde que saiu esses capetinjos? Aqui é óbvio, vai ter um rei, o último rei da dinastia carolíngia, tá? Que é esse aqui, o Luís V, mentira, não é Luís V, não. É Luís V, sim, da França, tá? Esse Luís V da França, olha, deu até pane no meu sistema aqui mental. Esse Luís V da França, essa é a foto dele, percebe-se que ele era um garotinho, ele era muito novo e morre precocemente. E aí, qual que é o problema de morrer jovem assim? Ele não vai deixar herdeiros, então começa uma disputa entre a nobreza e a nobreza mais forte de uma família chamada Capetinga. Essa família é muito importante porque ela tem laços em várias monarquias, tá? Por exemplo, alguns descendentes da Capetinga foi casado com reis de Portugal e de Espanha. Dando exemplo de quem a gente conhece é da dinastia que tem origem na dinastia Capetinga. O Dom Pedro I e Dom Pedro II, reis, né, do Brasil, eles têm linhagem na dinastia Capetinga francesa. Então, o que vai acontecer? Morre, então, esse Luís V e esse rei Hugo Capeto, daí o nome Capetinga, vai tomar o poder e ele é muito respeitado entre seus vassalos. Essa facilidade, aqui está a coroação dele, né, a homenagem dele. Como ele é um cara muito responsável, muito, como eu posso falar, é um líder a ser seguido, os vassalos dele, parte da vassalagem, se adere-se a ele, reconhece-o como rei, sem precisar de grandes conflitos, e ele então começa, nessa dinastia Capetinga, começa um processo de tentativa de recuperar territórios e unificar os territórios, formando uma monarquia. A gente chama elas de monarquias feudais, como dito anteriormente, lembrando que é importante isso, é porque o poder do rei ainda não está hipercentralizado, igual vai ser no século XV e XVI, na formação dos Estados Nacionais. Aqui o poder real ainda é enfraquecido. França e Inglaterra são as duas primeiras monarquias feudais a surgirem na Europa, tá? E aí, então, você tem, aqui está, você tem uma noção como é que está a França, né? Nesse momento aqui. Todas essas cores aqui, tá vendo? São feudos. Então, perceba, condado, marcas, condados, olha o tanto de feudo que existia na França. E dentro desses feudos tinham mini-feudos. Olha como é que estava o processo de feudalização, né? Subfeudalização da França. Esses territórios azulzinhos aqui são os territórios de domínio real por volta do século X. Então, olha o processo de unificação, como é que vai ser um problema. Lembrando que alguns territórios que estão aqui pertencem não só a franceses, mas também a ingleses, né? A monarquia inglesa, que vai complicar mais o problema. Daí a Guerra dos 100 Anos, beleza?
esse condado de Flandres vai ser um dos... Aqui está, por exemplo, os Países Baixos. Aqui vai ser um dos problemas da unificação e a Guerra dos 100 Anos. Tá claro? Se for pegar aqui, por exemplo, ó, azul escuro, domínio real, e toda essa área azul clara é a área de influência do rei. Então você percebe que já existem feudos e vassalos que aceitam essa autoridade real, mas o processo vai ser complicado, tá? De unificação e de luta. E isso acontece ao longo da Baixa Idade Média. Esse conflito pela unificação da França começa no final do século X, início do século XI e perdura até o final da Idade Média. Tá claro? E é importante retratar aqui também, enquanto ao mesmo tempo que está acontecendo essa unificação da França, as características feudais continuam a existir. Lógico que não tem como a gente trabalhar todos os assuntos ao mesmo tempo, mas é importante entender aquilo que você vê na escola agora, surgimento de novas técnicas agrícolas, está surgindo ao mesmo tempo que está acontecendo essas questões políticas. As cruzadas estão acontecendo também daqui a pouco o surgimento da peste, a volta do comércio, ao mesmo tempo que acontecem todas essas questões políticas. Então, a análise histórica é complicada, porque tem vários contextos. Por isso que a gente tem que ir por partes e tranquilo para não confundir, beleza? E aí, o que você tem mais de interessante aqui? Aqui vai iniciar, então, uma centralização real, é importante entender isso, né? Eles começam a superar essa fragmentação política, porque a autoridade real começa a ser retratada. É legal também perceber que tem um livro de um autor chamado Mark Bloch, eu não coloquei aqui ainda. Ele escreveu um livro chamado Reis Taumaturgos, os reis que curavam com o toque das mãos, principalmente dessa dinastia francesa e das posteriores, a crença na divindade real. Perceba que o absolutismo que da posteriormente, ele não surge no século XV e XVI. Ele já começa a existir agora essa ideia da divindade dos reis, tá? Principalmente nos reis da dinastia que provém dos carolíngios, da dinastia capetinga, da dinastia Valois e posteriormente dos Bourbons. Até o século XVIII, e ainda tem pessoas que acreditam nessa cura dos reis. Dizem os textos do Mark Bloch que eram levados escrupulosos aos reis. O que seria isso? Que tem tuberculose, que tinha doenças de pele, para os reis poderem tocar, e a crença popular é que o toque real curava as pessoas. Aqui começa esse culto, né, à monarquia, né, grande. Alguns suceranos começam a não querer unificar, e aí a necessidade posteriormente de guerra, né? E um confronto com a nobreza. Então, beleza, mostrando. Olha, você vê aqui, por exemplo, essa região no século XII. Olha o tanto de território que você tem que pertence a grupos ingleses, né? No século XII, o poder real já está dominado aqui. E o início, então, da necessidade de conflito, né? A Guerra dos 100 Anos chegando aí, te mostrando que o processo de unificação é longo, vai durar séculos, né? Uma dinastia inteira praticamente para acontecer essa unificação, que você vê em 5 linhas na escola geralmente. Só que aqui não é pedagógico, nem vou gastar nosso tempo de ver. Talvez no futuro, quem sabe eu resolvo fazer vídeo sobre especificamente de cada dinastia, se for interesse também de quem quer assistir, né? A gente pode pensar nisso. Estou aberto a sugestões. Então, aqui eu não vou trabalhar o Sacro Império, já comentei um pouquinho para eles, não nos interessa essa parte. Tá? E aí começa agora, eu vou aprofundar a parte da Idade Média Central, os séculos XI até o século XIII. Essa parte da matéria cai muito no Enem. Tá? É a parte que o Enem gosta de cobrar mais, porque aqui vai ser a volta do comércio. E a gente começa a trabalhar a questão de cruzadas, né? Das inovações técnicas começam a surgir aqui, né, nesse período histórico. Então você tem o surgimento do colar de boi, do arado, da rotação trienal de cultura. Já comentei aulas anteriores, mostrando aqui a utilização, né, dos instrumentos do trabalho e a mudança dos campos. Beleza? Então você tem charruá, cangalha, rotação trienal de cultura, moinho de vento. Eu até peguei algumas imagens, né, para te mostrar essas transformações que estão acontecendo, que já foram demonstradas. O ambiente rural, o castelo ao fundo, ó,
a charrua sendo utilizada, o arado de ferro. Isso vai ajudar demais os camponeses a arar a terra. Surgimento dos moinhos de vento. E lembrando a questão de utilizar o moinho do senhor, os tributos feudais para a utilização dessas novas técnicas, né, pelos camponeses, né, banalidade, a corvéia. Então os ritos feudais todos aqui, desses impostos feudais, começam a surgir aqui. Esses moinhos depois foram aprimorados para moinhos, rodas d'água. Olha que interessante aqui, qual que é a importância disso? Na colonização do Brasil, por exemplo, os engenhos de açúcar eram utilizados como moinho da água. Então a descoberta aqui da Idade Média vai ser levada aqui para o Brasil no período pré-colonial de 1500. Aqui nós estamos em 1100, 1200. 300 anos depois, essas novas técnicas são utilizadas aqui, principalmente nos engenhos de açúcar. Olha só aí, ó, os moinhos aí, né? São fotos da região, que são patrimônios que foram preservados, alguns moinhos. Então você tem aí essas características que são muito importantes. O arado de ferro, cangalho, moinhos e rotação de culturas, obviamente, eleva o aumento da produtividade, e o aumento da produtividade gera um crescimento demográfico fato. Crescimento demográfico, necessidade de novas terras, porque não vai compor todo mundo. O feudo, então, vai ter que sofrer uma expansão, e a região das florestas deverão ser ocupadas pelos camponeses para progredir e aumentar os campos de plantio. Tá? Aqui está um gráfico do crescimento populacional da Europa por volta do século X, final do século X, século XI, XII e XIII. Olha como é que essa população cresce, né? Quase duplica a população europeia com essas novas técnicas. E com isso, então, há uma mudança, né? Porque você tem aqui agora um excedente de produção que não tinha anteriormente. Então é possível negociar e é possível fazer o comércio. Até então, o comércio era bem escasso e restrito ao feudo. Na próxima aula, então, vou entrar nessas mudanças novas que se tem e qual que é a consequência disso para o feudalismo e como vão surgir esses novos campos. Aqui vai ser muito importante entender a formação de uma nova classe social chamada burguesia. Beleza? Abração.